Então, vamos falar um pouquinho da nossa paraxá Beshalach. O que significa Beshalach? Significa literalmente quando enviou. Então, vamos ver as primeiras palavras da paraxá. Vamos entender no contexto do que estava acontecendo na paraxá da semana passada, na paraxá da semana retrasada, para entender o contexto aqui do começo da nossa paraxá. Então, assim começa a nossa paraxá. Vayehi beshalach paro et ha'am velo nacham Elokim derech eretz plishtim. E foi quando o faraó ele enviou o povo. Então aqui já tem uma primeira pergunta óbvia, que história é essa que o faraó enviou o povo como se ele tivesse algum mérito, como se ele é bonzinho, olha que bonzinho esse faraó que ele enviou o povo. Então, vamos voltar aqui para as parashiot das 2 semanas anteriores, tanto a parashá Vaerá quanto a parashá Bo. A gente falou sobre as 10 pragas. Muitas vezes Hashem ele deu a chance para o faraó para libertar o povo judeu. Inicialmente, a proposta era que eles servissem a Deus no deserto por 3 dias, mas como o faraó não atendeu, então agora eles vão ser libertados para sempre, e começaram a vir as pragas, começaram a vir todo tipo de destruição no Egito, sangue nas águas, eles não têm o que beber, depois o sapo, o piolho, e a coisa foi indo até a morte dos primogênitos. Os egípcios ficaram apavorados, a gente viu no finalzinho da paraxá da semana passada, que os egípcios não sabiam o que vai acontecer. Olha, será que as mortes terminaram ou elas vão continuar? Será que agora, depois dos primogênitos, vão os outros filhos também ou não? Então, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Os egípcios estão apavorados. E, entre eles, o faraó está apavorado, porque ele, além de poder acontecer alguma coisa futuramente, ele era primogênito também. Quer dizer, ele deveria estar entre os que faleceram também, mas Deus acabou deixando ele vivo porque ainda não terminou a história. Então, a libertação final do povo judeu está aguardada para nossa paraxá. Mas o faraó, ele sim fez um ato aqui, que dá para a gente ver do começo da nossa paraxá, que ele acompanhou o povo judeu alguns passos na saída do Egito, e ele ganhou o mérito de estar escrito aqui na nossa paraxá, e foi quando o faraó enviou o povo judeu para fora do Egito, apesar que a gente sabe que ele mandou embora o povo judeu, de tanto que ele acabou tomando as pancadas de Hashem, mas mesmo assim, como ele fez esse pequeno bom ato, então ele foi recompensado. Se um pequeno bom ato do faraó, uma pessoa tão ruim, uma pessoa que fez tanto mal para o povo judeu, que desprezou Deus tantas vezes, se esse pequeno ato que ele fez, isso ficou gravado para sempre na Torá, muito mais a gente tem que saber para a nossa vida quanto valem os bons atos, tudo que a gente se esforça para fazer o que é correto, o quanto isso vai valer, Bezrat Hashem, para toda a eternidade. Então, infelizmente, a gente sabe aqui um detalhe da saída de Am Israel, que eles saíram Hamushim. Assim está escrito, eles saíram Derech Eretz Plishtim, eles deveriam ter saído, perdão, pelo caminho dos Plishtim. Deus não permitiu que eles saíssem pelo caminho dos Plishtim. Seria o caminho mais curto, mais direto, e também muito melhor você sair num caminho onde tem água, onde tem comida, onde tem civilização. Deus não permitiu que eles passassem pela terra dos Plishtim, que Karovhu, que era muito mais perto, que Amar Elokim penenahemaam birotam milchama vechavo Mitzrayim. Deus ele estava muito preocupado. Vamos lembrar que estamos tratando aqui de um povo que está passando, 210 anos eles foram escravos. Então, estamos falando aqui de um povo que tem cabeça de escravo. O que Deus está preocupado? Eles vão ver uma guerra
e eles vão voltar para o Egito, eles vão ter medo de sair. Quer dizer, um povo que precisa agora ser preparado, que precisa ir para a liberdade, para tirar da cabeça que eles são escravos. Então, por enquanto, Deus não quer que eles tenham nenhum encontro que possa terminar numa guerra, que é provavelmente o que aconteceria se eles fossem passar pela terra dos Plishtim. Eles poderiam ser atacados e eles podem ter medo e querer voltar para o Egito. Fora isso, Chafetz Chaim, ele fala para a gente que qual o caminho que eles escolheram, Vayaseh belokim etaam derech amidbar yamsuf. Deus fez eles darem uma volta muito maior, e pior do que isso é que eles tiveram que ir pelo deserto. A gente sabe, o deserto é um lugar inóspito, não tem água, não tem comida, tem animais ferozes, as temperaturas são extremas, tanto de dia quanto de noite. Então, por que Deus preferiu um caminho mais longo e que não tem água, que não tem comida, e não deixou eles irem num caminho mais curto, com água, comida, com tudo que eles precisavam? Então, Chafetz Chaim explica para a gente que a gente tem essas duas escolhas na vida. Às vezes tem caminhos que, por um lado, o sustento é mais fácil, como o caminho dos Plishtim, tem água, tem comida, mas espiritualmente é um lugar muito pior. Esse contato com os Plishtim é um contato extremamente negativo, como todos os povos naquela época, naquela região, são povos idólatras, são povos de moralidade duvidosa, os valores morais são completamente deturpados. Deus quer purificar o povo judeu, é a preparação já para daqui a 50 dias receber a Torá lá no Har Sinai. Então, não tem sentido tirar o povo judeu passando no meio de um povo que, infelizmente, tem valores completamente tortos. Deus prefere um caminho sem água, um caminho sem comida, mas que é um deserto, um lugar que não tem influências negativas. Então, isso é, como fala o Chafetz Chaim, um ensinamento para a nossa vida. Às vezes, a pessoa vai em certos lugares, até mesmo certos trabalhos, que ele tem um bom sustento, mas que tem influências espirituais muito negativas. Não é essa a escolha que a gente deve fazer para a nossa vida. É muito melhor a gente ter uma parnassá, um sustento, com um pouco mais de dificuldade, com talvez um pouco menos de sustento, mas que seja pelo menos um ambiente espiritual adequado para o nosso crescimento, que a gente não tenha influências negativas na nossa vida. Então, assim começou a Parashá, e a continuação é que o povo judeu, eles estavam Vahamushim alu bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Hamushim tem algumas traduções para essa expressão. A tradução, talvez mais literal, é que eles saíram armados. O que quer dizer que eles saíram armados? Literalmente, eles estão indo para o deserto, eles estão indo para um lugar cheio de perigos. Eles foram armados, eles levaram todas as armas que eles encontraram no Egito, eles levaram para enfrentar os perigos que poderiam aparecer enquanto eles estivessem lá no deserto. Mas a grande pergunta é se Deus está protegendo eles. Deus já fez as 10 pragas, até agora eles não precisaram mexer um único dedo. A verdade é que só na última praga eles tiveram que demonstrar a emuná deles, através de levar aquele cordeiro para casa na frente dos egípcios e pintar os seus batentes com o sangue do cordeiro, com o sangue do Corban Pesach. Então, eles também, está escrito que antes da saída do Egito, eles também fizeram o Brit Milá. Foram os 2 sangues que deram para o povo judeu o mérito que eles precisavam para poder sair do Egito, já que, infelizmente, a gente sabe que eles estavam no nível 49 de impureza, numa graduação que vai até 50, quer dizer, eles estavam no limite de já quase não sair mais do Egito. Então, eles precisavam de algum mérito especial, e esse mérito foi a emuná. Eles mostraram a confiança que eles têm em Deus para poder ter o mérito da saída do Egito. Então, por que agora eles levaram armas, se até agora eles estavam sentados e Deus estava fazendo tudo por eles? A resposta é que aqui tem um ensinamento importante para a nossa vida. A gente sempre deve confiar em Deus, a gente sempre deve saber que o resultado 100% depende de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É óbvio que
Se o carro ele vai ser roubado ou não, depende de Deus. Se a casa vai ser assaltada ou não, depende de Deus. Mas põe o alarme no carro, tranca a porta de casa, faz a tua parte, mas saiba que no final das contas é Deus que está fazendo as coisas acontecerem. Então eles saíram Hamushim, eles saíram armados, eles foram fazer Istadlut, a parte deles, eles estão fazendo, eles estão levando as armas, mas a verdade é que Deus vai estar o tempo inteiro protegendo eles, tem as ananeia kavó, das nuvens que protegem de qualquer tipo de perigo, mesmo quando os egípcios eles vêm atacar o povo judeu, como a gente vai ver lá para frente, Deus ele vai fazer milagres e ele que vai continuar protegendo o povo judeu. Eles fizeram a parte deles, eles levaram as suas armas para poderem se proteger de qualquer perigo. Mais uma outra explicação, essa, infelizmente, uma explicação muito triste, quando fala que eles saíram Hamushim, vem da linguagem Hamesh, na verdade, da linguagem Homesh. Homesh é 1/5. Daqui vem o nome Humash. O que é Humash? Cada um dos Humashim é 1/5 da Torá, porque a Torá é dividida em 5 livros, cada Humash é 1/5 da Torá. Então, eles saíram Hamushim, só 1/5 do povo saiu de Mitzrayim. Incrível. 4/5 do povo, 80% de Am Israel, eles não saíram de Mitzrayim. O que aconteceu com eles? Todas as pessoas que já tinham mostrado para Deus que eles não têm emuná, que eles não querem sair, e infelizmente tem muitos judeus que estavam acomodados, que acabaram se assimilando. Esses judeus morreram na praga das trevas, da escuridão, para que os egípcios não vissem a morte deles e achassem, olha, não é com a gente as pragas, porque os judeus também estão morrendo. Não, isso era, infelizmente, para os judeus que não quiseram ir embora do Egito. 80% dos judeus, infelizmente, não saíram do Egito. Então, essa é a outra explicação da palavra Hamushim, que, infelizmente, é uma explicação muito triste, e a gente vê um fenômeno, infelizmente, muito parecido hoje em dia, nos índices de assimilação do povo judeu, já quase 70%, 80% dos Yehudim hoje em dia já estão se assimilando, já não cumprem mais Torá e Mitzvot, e, infelizmente, já estão abrindo mão de se casar dentro do judaísmo, de manter as tradições, manter as mitzvot, manter a Torá. Então, a gente está chegando em índices de 70%, 80% de assimilação de Am Israel hoje em dia. Continuando, então, depois disso, Deus ele vai preparar uma cilada para que ele possa terminar aqui agora com o castigo que os Mitzrim, os egípcios, eles mereciam. O que aconteceu? A gente sabe que quando o faraó ele ficou sabendo, através dos astrólogos dele, que vai nascer o salvador do povo judeu, então o Midrash ensina para a gente que ele fez uma reunião com os seus conselheiros, que eram o Itró, que virou futuramente o sogro de Moshe Rabbeinu, era o Bilam, o famoso Bilam, que vai aparecer lá no Sefer Bamidbar, que era um grande profeta que, infelizmente, usou os seus dons espirituais para o lado negativo, e era o Iov, o famoso Jó, tem o ditado da paciência de Jó. Iov é um dos livros do Tanar, então, que conta um pouquinho a vida desse homem, desse Iov. Então, esses eram os 3 conselheiros do Paró. Quando Paró começou a decretar a morte dos judeus, a perseguição, os castigos, o Itró fugiu, o Iov ele ficou em silêncio, e o único que realmente apoiou e foi castigado por isso foi o Bilam. Quando eles estavam discutindo como eles vão matar os bebês, então, primeira ideia, eles pensaram, vamos matar os bebês com espada. Só que eles sabiam que Deus ele tem uma característica chamada Midah Keneged Midah, medida por medida. Se a gente matar os Eudim com a espada, vai vir um outro povo com a espada e vai matar a gente. Então, não dá para matar com a espada. Então, vamos jogar eles no fogo. Não, fogo também não vai adiantar. Porque se a gente matar eles com fogo, vai vir um grande incêndio,
vai acontecer aqui uma grande tragédia, a gente vai morrer queimado no fogo também, porque Deus ele faz o castigo medida por medida. Então, vamos matar eles com a água. Olha que ideia genial. Por quê? Porque Deus ele prometeu que ele nunca mais vai mandar um dilúvio para o mundo. Na época do Noé, o Noé ele jurou que nunca mais vai mandar um dilúvio. Então, se a gente matar os Eudim, os bebês na água, não vai acontecer nada com a gente. Então, o faraó estava completamente enganado, em primeiro lugar, porque Deus jurou que nunca mais vai mandar um dilúvio para o mundo inteiro, mas óbvio que para um país, para um império, ele sim poderia ter mandado o dilúvio, mas Deus ele vai fazer muito melhor do que isso. Os egípcios, eles vão andando com os próprios pés para serem castigados com a água, conforme a gente vai ver agora. Então, quando o povo judeu saiu, verdade que vamos só voltar também um pouquinho o que a gente viu nas parashot anteriores, quando o Moshe veio pelas primeiras vezes falar com o faraó, ele falou, olha, deixa o povo judeu sair, Deus está ordenando que o povo dele possa sair do Egito para uma viagem de 3 dias no deserto, para que eles possam servir a Hashem durante esses 3 dias. Isso queria dizer que depois eles iam voltar para o Egito. Vamos só entrar, não quero entrar em detalhes aqui para a gente não perder o foco da nossa paraxá, mas originalmente essa era a ideia. Eles ainda estavam só 210 anos de escravidão e eles precisavam completar mais 190 anos de escravidão, só que como eles estavam chegando no nível 49 de impureza, se chegassem nos 50, não tem mais volta, Deus queria que eles saíssem um pouco do Egito. Mas o que acontece? Se eles tivessem passado 3 dias no deserto, fazendo oferendas para Deus, conectados com a espiritualidade, eles teriam subido de nível e eles poderiam agora aguentar os outros 190 anos de escravidão. Mas como o faraó ele não permitiu, então várias tentativas, e o faraó ele sempre negava, inclusive ele quis piorar o trabalho do povo judeu. Então, na verdade, o faraó estava fazendo uma escolha. O povo judeu deveria ficar 400 anos de escravidão. Mas, como ele piorou a escravidão do povo judeu, a gente pôde sair antes. Vamos trazer um paralelo? Uma pessoa quer cozinhar, então o tempo de cozimento é 1 hora. O que a pessoa pode fazer? Aumentar o fogo, e aí o cozimento vai ser em menos tempo. Foi isso que Deus acabou fazendo para o povo judeu. Quando Moshe e Aaron foram pela primeira vez falar com o faraó, ele piorou os sofrimentos do povo judeu. Olha, até agora, o faraó falou para o povo, eu estava dando para o povo a palha para eles fazerem os tijolos, agora eles vão se virar, e se diminuir os tijolos, vocês vão ser castigados, como ele castigava o povo judeu. Cada tijolo que faltava, ele preenchia com bebês Yehudim, como um castigo que vocês não atingiram a meta. Então, isso foi uma época de escravidão brutal e pesada, mas, na verdade, dentro dos planos de Hashem, ele estava aumentando a temperatura para poder tirar o povo judeu antes do Egito. Então, a gente, na prática, acabou saindo 190 anos antes do que estava previsto o final da escravidão. Então, o que aconteceu aqui? O faraó ainda estava na cabeça dele que o povo judeu só vai sair por 3 dias. Quer dizer, ele não entendeu que a hora que ele não aceitou a proposta, ele perdeu. Agora ele perdeu para sempre os escravos. Então, ele ainda está contando que o povo judeu vai voltar depois de 3 dias, e para garantir que isso vai acontecer, ele infiltrou dentro do povo judeu, ele colocou alguns espiões, para que esses espiões eles acompanhassem o povo e eles voltassem trazendo informações se qualquer coisa saísse da normalidade. E assim aconteceu. Depois de 3 dias, então, eles perceberam uma movimentação esquisita do povo judeu, eles não estão voltando para o Egito. Olha, já passaram os 3 dias que eles tinham falado que eles vão estar fora, e eles não estão se movimentando para voltar para o Egito. Então, eles vieram contar para o faraó, teus escravos, eles estão fugindo, eles não vão
voltar mais para o Egito. Então, o faraó percebeu algo que muito estranho aconteceu na movimentação do povo judeu. Primeiro que ele e os egípcios, Deus endureceu de novo o coração do faraó, ele se arrependeu de ter libertado os seus escravos, quer dizer, ele esqueceu tudo que ele apanhou nas 10 pragas, tudo que foi destruído. O Egito devia estar um caos total, quer dizer, um ambiente de pós-guerra, de destruição, tudo destruído, quebrado, em chamas, quer dizer, devia estar uma situação caótica. Mesmo assim, ele rapidamente esqueceu tudo e ele se arrependeu. Ele falou para os egípcios: o que a gente fez? A gente mandou embora os nossos escravos, vamos atrás deles, vamos pegar eles. O que deu confiança para o faraó? Olha a cilada que Deus ele causou para o faraó no caminho que a pessoa quer seguir, lá do Shammai, direcionam a pessoa nesse caminho. O faraó, ele se acha que ele está acima de tudo, ele é o Deus supremo, ele pode tudo o que ele quiser. Então, a forma como ele enxerga a realidade é de acordo com as ambições dele. Ele percebeu um detalhe interessante. Um dos deuses do Egito era chamado de Baal-Tzafon. Então, quando Deus ele destruiu todos os deuses egípcios durante as pragas, o faraó percebeu que esse deus Baal-Tzafon não foi destruído. Então, isso já chamou um pouco a atenção dele. Quando ele recebe o pessoal lá que estava infiltrado, quando eles voltam para contar o que estava acontecendo, eles contam para o faraó o seguinte: olha, os judeus estavam indo lá na direção do deserto, quando eles chegaram na montanha, onde está lá uma grande estátua do Baal-Tzafon, eles começaram a voltar para trás. Quer dizer, parece que eles não conseguiram passar por aquele lugar. Então, o faraó juntou 1 mais 1 igual a 2, falou: opa, agora as minhas suspeitas elas se comprovaram. Realmente, o povo judeu, esse Deus dos judeus, não consegue vencer o Baal-Tzafon. Então, os espiões contaram para ele que eles não puderam passar. Isso quer dizer que o Baal-Tzafon ele é mais forte do que o Deus dos judeus. Vamos atrás dos judeus e vamos se apoiar nesse Baal-Tzafon, porque ele vai proteger a gente e Deus não vai conseguir nos castigar. Então, com essa ideia na cabeça, que era, na verdade, tudo uma armação de Deus para que o livre-arbítrio do faraó, o faraó verdadeiro, não aquele com medo de pragas, que esse é o faraó sem livre-arbítrio. O faraó ele é uma pessoa ruim, uma pessoa perversa. Ele, enquanto ele está recebendo as pragas, ele vai ficando dolorido. Deus dá anestesia nele para passar a dor e mostrar quem ele é de verdade. E, mais uma vez, o faraó vai mostrar quem é ele de verdade, um rachá, um perverso. Ele tem tanta alegria de perseguir os judeus, de maltratar os judeus, que ele vai armar a sua carruagem de guerra, ele pessoalmente, e ele poderia ter ficado sentado lá no conforto do palácio. Não, ele vai liderar os soldados na reconquista dos seus escravos. Então, ele vai lá perseguir o povo judeu. Vamos só ver a cronologia do que foi acontecendo. A saída do Egito aconteceu no dia 15 de Nissan. Durante o dia, eles saíram no meio do dia, Be'etzema Yom Hazeh, e os egípcios não puderam fazer nada para evitar a saída do povo judeu. Quer dizer, uma região que nunca um único escravo tinha conseguido escapar, eles têm que assistir aquela cena de 3, 4 milhões de pessoas caminhando tranquilamente no meio do dia, indo embora do Egito. Quer dizer, um lugar que nunca tinha visto um único escravo escapar, agora tem que assistir 3, 4 milhões de escravos levantando e tranquilamente caminhando, indo embora lá do Egito. Então, no dia 15, eles saíram da cidade de Ramsés e chegaram numa cidade chamada Sucot. Foi a primeira parada deles. No segundo dia, dia 16 de Nissan, eles saíram de Sucot e foram para uma cidade chamada Eitam. No terceiro dia, eles voltaram para trás, para uma cidade chamada Piahirot. Na verdade, Piahirot, os nossos comentaristas falam que era o lugar onde eles tinham sido escravizados lá,
Então, agora mudou o nome. Hirot vem de Heirut, que é liberdade, porque agora o povo judeu é um povo livre. Então, Pia Hirot era o lugar onde eles estavam por muito tempo escravizados. Eles começaram a voltar para trás, então, a partir do terceiro dia. E isso que acendeu a luz aqui para o faraó, que tinha alguma coisa errada acontecendo. No dia 18 de Nissan, finalmente voltam aqui os espiões para contar para o faraó que o povo judeu não ia voltar, eles estavam perdidos no deserto, mas não tinham planos de voltar mais para o Egito. Na verdade, eles não estavam perdidos, mas era só para criar aquela ilusão de que o faraó sim pode conseguir novamente capturar os seus escravos. E no dia 19 e 20, o faraó vai organizar o seu exército, ele vai com centenas de carruagens e soldados muito bem treinados, muito bem armados para perseguir o povo judeu. E eles vão se encontrar no dia 21 de Nissan, vai ser o reencontro dos egípcios com o povo judeu. O povo judeu tinha chegado no dia 21, tinha chegado no Yam Suf, no Mar Vermelho, e eles viram que não tem como atravessar. Como que eles vão atravessar um mar sem nenhum barco, sem nenhuma balsa? Eles estão com crianças, eles estão com animais, eles estão carregados de comida, não tem como atravessar o mar. Só que, de repente, eles olham para trás e eles veem os egípcios perseguindo eles com carruagens de guerra. Então, eles entram em pânico, eles começam a gritar, eles começam a reclamar: Moshe, para que você tirou a gente do Egito? Para a gente morrer aqui? E Moshe começa a rezar para Deus: Deus, ajuda esse povo. E aqui Hashem ele vai ter uma reação um pouco diferente do que acontece normalmente. A gente sabe que a tefilá é o que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Como a gente falou no começo da aula, faz a tua estadlut, faz a tua parte, mas a gente sabe que tudo depende de Deus. Então fala o Hazonish, Zeher Tzadik Livrahá, que é óbvio que a gente tem que fazer estadlut, tem que fazer a nossa parte, mas a nossa tefilá, ela tem muito mais efeito do que qualquer estadlut, do que qualquer esforço que a gente possa fazer aqui no Olam Hazé. Mas Deus vira para Moshe aqui, diferente do que a gente esperaria, e fala para Moshe: para de rezar, não é hora de rezar agora, manda o povo entrar no mar, não é hora de ficar gritando para mim, chega, entra no mar e acabou. O que está acontecendo aqui? O povo judeu, assim o Midrash fala, infelizmente, eles, durante todo o tempo que eles estavam no Egito, 210 anos, como a gente falou, eles tiveram uma queda espiritual violentíssima, e também dá para entender, nas condições que eles viviam, era muito difícil, mas eles caíram no nível de idolatria, eles também faziam idolatria. Então está escrito que quando Deus ordenou ao mar que se abrisse, o mar não quis se abrir. Falou: não, eu não vou abrir para esse povo. Por quê? Porque esse povo fez idolatria também. Então, que mérito eles têm a mais do que os egípcios? Esses são idólatras e esses são idólatras. Então, tiveram dois méritos, fala o Midrash, que o povo judeu realmente conseguiu entrar no mar e o mar se abriu. Primeiro mérito é que Moshe estava carregando os ossos de Yosef. Então, os ossos de Yosef, a gente sabe que o Yosef, ele conseguiu enterrar o Yaakov em Eretz Israel, ele era o vice-rei, ele conseguiu conversar com o faraó, foi uma conversa muito dura, muito difícil, o faraó ficou extremamente ofendido, mas o Yosef ele soube argumentar e o faraó permitiu que o Yaakov fosse enterrado na terra de Israel. Mas o Yosef ele sabia que quando ele falecesse, ninguém vai ter força para conseguir levar o corpo dele para ser enterrado lá em Eretz Israel. Então ele fez o povo judeu jurar, então os irmãos dele ainda estavam vivos, mas ele fez os irmãos, e os irmãos em nome de todo o povo judeu tiveram que jurar que quando Deus se lembrasse deles lá no Egito e tirasse eles de lá e levasse eles para a terra de Israel, que, por favor, levassem o corpo dele para ser enterrado em Israel, e, na verdade, levaram não só o corpo do Yosef, mas também de todos os filhos de Yaakov,
o corpo deles foi levado pelo povo quando eles voltaram lá para Eretz Israel. Então, aqui o Moshe estava carregando os ossos do Yosef, e assim está escrito no Midrash que quando o mar viu o corpo do Yosef, aí sim ele abriu. O que tem a ver o corpo do Yosef com a abertura do mar? Então, os nossos sábios explicam que o Yosef, ele estava lá no Egito, vamos lembrar a história que a gente viu nas Parashiot, que falaram da vida do Yosef, e ele teve uma tentação muito grande, um teste gigantesco com a esposa do Potifar, que era uma mulher muito bonita, e o tempo inteiro ficava seduzindo ele, mas ele teve a força espiritual de quebrar a natureza dele. O natural seria ele acabar não aguentando e acabar fazendo a transgressão com a esposa do Potifar, mas ele quebrou a natureza humana dele e conseguiu resistir. Então, o mar, ele falou a mesma coisa. Se esse homem conseguiu quebrar a natureza dele, eu também vou quebrar minha natureza e eu vou abrir para a passagem do povo judeu. Isso foi um dos méritos, e o segundo mérito é o que Deus falou para Moshe: para de gritar para mim e entra no mar, agora não adianta mais filar, vocês precisam do mérito da emuná para tirar completamente qualquer resquício que tenha da idolatria que vocês fizeram no Egito. Entra no mar, confia em mim. E a gente sabe que o Nachshon ben Aminadav, da tribo de Yehudá, a tribo da liderança do povo judeu, ele foi o primeiro que se jogou no mar. Vamos tentar imaginar a cena, um mar revolto, quer dizer, quem vai ter coragem de entrar é morte certa, entrar no mar sem equipamento, sem nada, mas o Nachshon ben Aminadav, seguido por toda a sua tribo, a tribo de Yehudá, ele entrou na água. Quando a água chegou no nariz do Nachshon ben Aminadav, quer dizer que não dá para dar mais um passo, aí a água, ela finalmente se abriu. Então, significa que a gente tem que fazer a nossa parte até onde dá. Daqui para frente, Deus assume. Agora é comigo. Vocês fizeram tudo o que vocês tinham que fazer, daqui para frente pode deixar que é comigo. Então, Nachshon ben Aminadav, ele teve esse grande mérito de o nome dele estar gravado para sempre na Torá, como aquele que teve a coragem de entrar no mar e de abrir o mar para todo o povo judeu. Depois disso, os egípcios, eles estavam perseguindo o povo judeu, eles viram os judeus entrando lá no mar, a abertura do mar, tiveram muitos milagres. Teve uma novela da Record que gastaram 1 milhão para fazer só a cena da abertura do mar e não conseguiram mostrar nada do que aconteceu de verdade. Deveriam ter gastado 100 milhões se eles soubessem de verdade tudo o que aconteceu. Foram muitos milagres. Tem comentaristas que falam que na abertura do mar aconteceram mais de 100 milagres diferentes. Por exemplo, vamos citar alguns milagres. O mar, ele não se abriu só um canal, uma abertura e todo mundo passou junto, como tem muitos desenhos que falam sobre a abertura do mar, mas sim, fala o Midrash, que eram 12 canais, formaram 12 túneis de água, obviamente, uma água que ela endureceu, como se fosse gelo, formando para cada uma das Shvatim. Cada uma das tribos tinha o seu próprio túnel para atravessar. Outro detalhe importante, eles não atravessaram o mar, eles não foram de um lado do mar até o outro lado, como muita gente pensa, eles fizeram uma meia-lua, eles voltaram para o mesmo lado da praia, aonde eles começaram a travessia. Essa abertura do mar era simplesmente para castigar os egípcios, como a gente já vai ver. Então, eles voltaram na mesma praia aonde eles começaram, eles fizeram uma meia-lua dentro do mar. Outro milagre nessa travessia, tem árvores frutíferas, se eles querem comer, eles pegam as frutas e comem. Se eles estão com sede, como eles fazem para beber água, eles colocavam a mão nas paredes que estavam congeladas, imediatamente voltava a ser água, e não só água, deveria ser água salgada, não, era água doce, era água potável. O chão, ele não era lama, o chão formou tijolos bonitos e o chão subiu, quer dizer, eles não tiveram que descer até o fundo do rio e do mar e subir de novo. O mar
ele igualou o fundo do mar, subiu, para eles poderem atravessar em linha reta. Quer dizer, muitos milagres que aconteceram, mais de 100 milagres na abertura do mar. Então, os egípcios, mesmo vendo tudo isso, olha que absurdo, aonde chega a obstinação do ser humano, eles estão vendo, eles já sentiram na pele, já apanharam de Deus, mas eles continuam na obstinação deles. A hora que eles veem que está tudo aberto, o mar, e os judeus estão escapando, eles vão perseguir o povo judeu. Então, Deus já começa a dar o castigo para os egípcios, quando eles entram com as carruagens no Yam Suf, no mar. Então, a lama, o chão que estava rígido, ele começa de novo a se transformar em lama, só que é uma lama extremamente quente. Então, começa a derreter a roda das carruagens dos egípcios, e os cavalos assustados, eles começam a correr, e o fundo da carruagem começa a bater no chão, os egípcios começam se bater com o outro, começa a quebrar braços, quebrar pernas, deslocar os membros do corpo deles. Tudo me dá, Keneged me dá, pelo que eles tinham causado, e nesse momento já não tem mais volta, só que eles percebem que Deus está lutando pelo povo judeu, não é o povo judeu, é o Deus deles que está lutando agora contra o Egito. E realmente, quando eles entraram no meio do mar, então aquele mar que estava aberto, ele se fechou e ele matou todos os Mitzrim. E a gente vai ver o cântico que o povo judeu fez, tem aparentemente uma contradição. Falou que eles morreram como palha, em outro lugar está escrito que eles morreram como chumbo. Então, o que quer dizer isso? Os Mitzrim, eles eram castigados, midá keneged midá. Aqueles que eram mais perversos eram castigados de maneira mais dura, aqueles que eram menos perversos, bonzinho não tinha ninguém, mas os que eram menos perversos eram castigados de uma maneira um pouco mais leve. Então, por exemplo, aconteceu isso nas pragas. Quando eles estavam na praga do sangue, como eles faziam para beber água? Ninguém vive 7 dias sem beber água, o tempo que durou a praga. Como eles faziam para beber água? Eles têm que comprar a água dos judeus. Então, como funcionava isso? Eles vinham com uma garrafinha de sangue minalba, eles vinham com sangue lá na garrafa, e conforme eles dão dinheiro para os judeus, esse sangue virava água e eles conseguiam beber. Mas quanto custava essa água, esse sangue mineral que eles tinham lá? Quanto custava isso? Depende. Então, se a pessoa ele era muito ruim, ele vai colocando dinheiro e colocando dinheiro e colocando dinheiro, e o sangue não vira água. Aqueles menos malvados, eles davam lá R$10, R$15, virou água. Aqueles muito perversos davam 100, 200, R$300, e só depois disso o sangue virava água. Então, o castigo, ele também foi proporcional, não foi igual para todos os egípcios, ele é proporcional ao nível de maldade que cada egípcio ele se comportou. Aqui no mar, também cada um teve a morte que mereceu. Aqueles menos perversos, eles morreram como chumbo. O que quer dizer isso? Eles rapidamente afundaram e morreram afogados e acabou. Mas os mais perversos, aqueles que tinham a alegria de causar sofrimento para o povo judeu, eles morreram como palha. O que quer dizer? Eles flutuavam e aí eles afundavam, e eles flutuavam de novo e afundavam de novo, e tiveram uma morte muito mais dolorosa, de acordo com os sofrimentos que eles tinham causado para o povo judeu. Então, depois da morte dos egípcios, Deus fez questão que os corpos fossem atirados na praia, quer dizer, eles podiam ter ficado afundados lá no meio do mar, mas não, Deus fez questão de jogar os corpos na praia, porque, primeiro, para que os judeus eles saíssem de uma das piores escravidões que tem, que é a escravidão psicológica. Quer dizer, eles não se sentem homens livres. Mesmo que eles saíram de Mitzrayim, eles ainda se sentem escravos, eles sabem que os egípcios podem perseguir eles a qualquer momento, como eles realmente fizeram. Então, eles não se sentem que eles são homens livres. Então, agora Deus quer mostrar que acabou, agora terminou. Aqui estão os egípcios, que vocês tinham tanto medo, eles estão todos mortos. Fora isso,
cada judeu teve a oportunidade de ver aquele egípcio que causou tanto sofrimento para ele, tanta dor para ele, agora ele está morto lá. Quer dizer, cada um pôde ver com seus próprios olhos a justiça de Deus acontecendo. E, por último, mais um milagre. Deus deve ter colocado isso na cabeça dos egípcios, que quando eles foram para a guerra, eles levaram suas joias, eles foram guerrear com ouro, com prata, com coisas preciosas. Então, os judeus estavam lá na praia e eles puderam ficar recolhendo todas as riquezas do Egito que eles encontraram espalhados. Era uma praia cheia de joias, cheia de ouro e de prata, e o povo judeu pôde recolher tudo isso. Então, agora, o povo judeu vai fazer o Shirat Hayam, eles vão fazer um cântico de agradecimento, de louvor a Deus por essa grande salvação. Az yashir Moshe bnei Israel et hashirah azot. E então cantou Moshe, acompanhado de todo o povo judeu, essa shirá. Shirá não é simplesmente uma música. O cântico, ele tem aqui um lado muito espiritual, muito profundo. A verdade é que toda música ela tem espiritualidade, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de música que a gente escuta. Hoje em dia tem coisas que não sei nem se dá para chamar de música, coisas horríveis, estilos horrorosos, vulgares, e que isso faz muito mal para a nossa alma. Não é só para o ouvido já faz muito mal, mas para a nossa alma também tem que tomar cuidado que tipos de música, que tipos de coisas que a gente vai escutar, porque isso tem uma influência direta na nossa alma. Aqui foi um cântico de agradecimento, de louvor a Karatatov, saber reconhecer as coisas boas, aquele grande milagre, e também a Miriam a Neviá, a nossa profetisa Miriam, ela também pegou instrumentos musicais, ela juntou as mulheres, obviamente, de uma maneira tznuá, de uma maneira recatada, de uma maneira separada dos homens, como a Alahá, como a lei ensina, que os homens e as mulheres devem dançar separados por recato. Então, a Miriam levou as mulheres para que elas fossem dançar também, e as mulheres também fizeram o seu cântico para agradecer para Deus. Depois disso, o povo judeu viajou 3 dias, mas vamos só entender, olha, a psicologia do ser humano é algo incrível da gente entender, e a gente tentar, de novo, ver as coisas erradas nos outros é muito fácil. Vamos tentar procurar na gente mesmo. Essa experiência da abertura do mar foi uma experiência espiritual incrível. Está escrito que até mesmo a escrava, no nível mais baixo, ela teve visões espirituais de Deus maiores do que Yehezkel ben Buzi. Quem é Yehezkel ben Buzi? Um dos maiores Neviim da história do povo judeu. Então, o Yehezkel, por exemplo, que ele teve a visão da Merkavá de Hashem, ele viu a carruagem que transporta o Criador do mundo nos mundos espirituais. A gente não sabe nem o que significa essa visão do Masé Merkavá, que ele teve essa visão incrível. Até mesmo uma escrava mais baixa teve visões maiores do que ele, quer dizer, foi um nível de revelação de Deus incrível. Um dos versículos, olha que explicação linda, um dos versículos aqui do Shirat Hayam, do Cântico do Mar, é Zé Eli Ve'anveu, esse é o meu Deus, e eu vou glorificar, eu vou louvar ele. Tem uma regra que toda vez que está escrito a linguagem Zé é esse, alguma coisa está sendo apontada. Então, por exemplo, quando Deus ele ensinou para Moshe Rabbeinu a mitzvah da santificação do novo mês, Kiddush HaRodesh, está escrito HaRodesh Azé. Então, assim o Midrash explica para a gente que Deus apontou para Moshe a lua, falou, Moshe, HaRodesh Azé, quando a lua estiver assim, do jeito que está começando a aparecer, depois da fase da lua nova, quando começa a aparecer o brilho da lua, isso é Rosh Chodesh, esse é o começo do novo mês. Então, Zé significa alguma coisa está sendo apontada. Então, Zé, Eli, esse é o meu Deus, Ve'anveu, quem está apontando para Deus? Então,
como o povo teve essa grande visão de Deus durante a abertura do mar, olha que explicação linda, quando os bebês eles foram jogados no rio Nilo, então os pais acharam que as crianças morreram, e seria o natural, quando se joga um bebê recém-nascido no mar, então no rio, no mar, certeza que esse bebê ele vai morrer. Mas o Midrash conta que, na verdade, Deus salvou todos esses bebês, Deus criou esses bebês num lugar escondido, Deus alimentou eles, deu água, deu comida. Quando eles tinham crescido um pouco, essas crianças, de novo, por um milagre aberto, cada criança soube voltar andando para sua própria casa. Então, os pais viram as crianças, aquele milagre aberto, e os pais perguntaram, filho, mas quem te salvou? Quem salvou vocês? E as crianças não sabiam falar, falaram, não sei, não, foi alguém que salvou, mas a gente não sabe quem foi que salvou a gente. Quando teve aquela visão lá no mar, quando eles tiveram uma visão de Deus, as crianças todas gritaram, Zé, é esse, Zé que ele veio, foi esse Deus, Abaíma. Vocês perguntavam para a gente quem salvou vocês, a gente não sabia falar, foi ele que salvou a gente da morte quando a gente foi jogado no rio. Então, uma visão incrível que o povo judeu teve, um nível espiritual que não dá nem para a gente entender. O que a gente esperaria depois de um milagre desse? Uau, o povo deve ter subido para um nível incrível. Logo depois, olha o que a Paraxá fala, que eles estavam 3 dias sem água no deserto. Por que Deus não deu água para o povo judeu? Ele quis testar o povo judeu. Como o povo judeu vai reagir? Qual seria a reação correta? Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, reza para Hashem. Hashem, por favor, me manda um pouco de água, a gente está sem água. O que o povo fez? Começou a reclamar. Moshe, para que você tirou a gente do Egito? Para morrer de sede. A verdade é que é uma das mortes mais dolorosas, alguém morrer de sede. Para isso que você tirou, a gente preferia ter morrido no Egito. Pelo menos a gente ia morrer sem tanto sofrimento. Para que você tirou a gente? Eles chegaram num lugar chamado Mará. Mará vem da linguagem mar, amargo. Tinha um manancial de água lá, mas não dava para beber aquela água, porque está escrito Kimarim Hem, porque aquelas águas estavam amargas, mas dá para ler esse versículo de uma outra maneira. Kimarim Hem, o povo estava amargo. Quando a pessoa está amarga, tudo em volta está ruim, tudo em volta é negativo. Então, o povo estava aqui numa sintonia muito negativa, de reclamar de tudo, ao invés de pedir, ao invés de rezar para Hashem, eles começaram a se rebelar, eles começaram a falar de uma maneira feia com Moshe Rabbeinu e com Deus também. Quer dizer, a reclamação era para Moshe, mas também é uma reclamação para Deus. 3 dias depois de ter aquela visão incrível, o povo judeu já caiu de novo. Olha como a psicologia do ser humano é extremamente complicada. Depois disso, mais uma vez, o povo judeu vai testar Deus. Quando eles chegaram no Midbar Sin, no deserto de Sin, 30 dias depois que eles tinham saído do Egito, então, no dia 15 do mês de Iyar, eles chegaram nesse deserto e acabou a comida que eles tinham trazido do Egito. Quer dizer, isso já foi um milagre, que durou 1 mês. O que eles podem ter trazido do Egito? Matzot, um pouco de massa, mas para quanto tempo? Para 3, 4 milhões de pessoas. Já aconteceu aqui um grande milagre, que provavelmente eles não perceberam esse milagre, que aquela comida que eles trouxeram do Egito durou 30 dias. Isso foi incrível, mas terminou quando eles chegaram no deserto de Sin. Quer dizer, o deserto já é um lugar que não tem comida, que não tem água. De novo, mais um teste de Hashem. Como você vai reagir às dificuldades da vida? Pede para Hashem, reza para Hashem, por favor, Hashem, manda comida, mas dessa vez, ainda de uma maneira mais grosseira, quer dizer, eles se rebelaram de uma maneira ainda mais forte e, infelizmente, começaram a gritar com Moshe, a culpar, botar a culpa nele, de querer matar eles no deserto, quer dizer, em última instância, também estão fazendo
uma grande reclamação de Hashem, e Hashem vai responder a essa reclamação, falando, olha, não se preocupem, eu vou mandar para vocês comida milagrosa, vai ter todo dia de manhã. Eu vou dar para vocês uma comida que vai cair do céu, comida dos anjos, chamado man. Vocês vão comer essa comida que vai cair todos os dias de manhã, vai vir envolvido, tanto por baixo quanto por cima, por orvalho, e vocês vão receber, cada um vai ganhar um homer. Homer é uma quantidade de volume, é um volume, um homer, e que tem a ver, a gente, Bezrat Hashem, quando tiver uma oportunidade, a gente fala sobre isso, tem a ver com o que a gente chama de Sfirat HaOmer, a contagem do Homer, que é entre a saída do Egito até o recebimento da Torá em Shavuot. A gente vai fazer aqui uma contagem, e era levado um Korban HaOmer, era oferecido um sacrifício, um Korban, que era levado, e isso tinha o volume de um Homer, que justamente era para lembrar a grande bondade de Deus, que deu para a gente um Homer de man todos os dias para cada pessoa. Então, Baruch Hashem era uma grande bondade de Hashem, e Deus ainda avisou, de dia vocês vão comer man, e à noite eu vou mandar carne para vocês, porque Deus sabia que o povo estava duvidando do poder dele. Será que Deus pode dar carne para a gente no meio do deserto? E Deus falou, eu vou dar para vocês, mesmo que vocês tinham animais, vocês poderiam ter comido carne, mas não, vocês preferiram reclamar, então vocês vão ver o meu poder todos os dias. De manhã eu vou dar o man para vocês, e à noite vocês vão comer carne. O man, a verdade, era um grande teste para o povo judeu, o teste da emuná. Então, o primeiro teste, Deus avisou, olha, eu vou mandar man, um homer para cada um todos os dias, é o suficiente para que vocês estejam muito bem alimentados. O man é uma comida milagrosa, ela é 100% absorvida pelo corpo, quer dizer, ela não produz resíduos, como uma comida normal, que você depois precisa tirar isso do corpo, que isso faz mal para o corpo. O man, ele é 100% espiritual, ele é 100% absorvido pelo corpo. Então, vocês vão ter tudo o que vocês precisam para o bom funcionamento do corpo de vocês, na quantidade que vocês precisam. Não guardem para o dia seguinte, não precisa. Eu vou mandar hoje, eu vou mandar amanhã, eu vou mandar depois de amanhã. Não guardem para o dia seguinte. Infelizmente, a Torá fala, alguns guardaram. Sempre tem aqueles que não confiam em Deus. Ai, será que vai ter mesmo amanhã? Não sei. Guardaram para o dia seguinte. Quando eles foram ver no dia seguinte o man que eles tinham guardados, ele estava nojento, cheio de vermes, não dava mais para comer aquele man. Quer dizer, foi um castigo para aqueles que não tiveram confiança em Hashem. Mas aconteceu algo muito estranho. Teve na sexta-feira, caíram 2 porções de man. E Moshe não tinha avisado para o povo que isso ia acontecer. Então o povo se assustou, falou, peraí, todo dia caiu uma porção. Por que hoje caiu 2 porções? Será que pode pegar? Você não pode guardar para o dia seguinte? Por que caíram hoje 2 porções? Então eles foram falar com Moshe, e Moshe explicou, olha, hoje é véspera de Shabat, no Shabat não vai cair man. Não adianta sair para procurar, que vocês não vão encontrar. Não tem man no Shabat. Então, Deus ele mandou uma porção dupla na sexta-feira, para que vocês tenham uma porção para sexta-feira e uma porção para o Shabat. Daqui vem a nossa alahá, a lei, que a gente deve fazer o kiddush e o amotzi. A gente vai comer pão no Shabat, sempre tem que ter lechem mishneh, tem que ter 2 pães, para a gente poder fazer a brachá, para lembrar das 2 porções de man que caíam na sexta-feira. Então, Moshe falou, não saiam para procurar man amanhã no Shabat, porque não vai ter. E, de novo, alguns do povo judeu tropeçaram e foram procurar o man, obviamente não encontraram. Tem aqui um detalhe interessante que eu vi hoje, eu nunca tinha escutado isso, mas
é algo meio óbvio, mas é muito interessante que existe uma proibição da Torá. Um dos 39 trabalhos proibidos no Shabat é transportar alguma coisa de um domínio para outro domínio. Então, por exemplo, uma coisa que está no domínio público, você não pode trazer isso para o domínio particular e vice-versa. Isso quer dizer, se tiveram pessoas que foram procurar o man lá no deserto, eles estavam dispostos a desrespeitar o Shabat, porque se eles pegassem, se tivesse man, e eles pegassem o man e trouxessem para casa, eles estariam fazendo uma transgressão no Shabat. Então, infelizmente, aqueles que saíram para procurar o man eram aqueles que não sabiam respeitar o Shabat. Só finalmente, para a gente terminar rapidamente, falar, mais uma vez o povo ficou sem água, e de novo, ao invés de rezar, eles gritaram, e Moshe ele vai bater na pedra com seu cajado e vai dar água para o povo judeu. Dessa vez, ele fez o correto. A gente sabe que lá para frente, no finalzinho dos 40 anos no deserto, ele vai bater de uma forma equivocada e vai ser castigado. Aqui, ele fez o certo, ele bateu na pedra, a pedra jorrou água e deu de beber para todo o povo judeu, e finalmente vai ter a guerra do povo judeu contra Amaleque. Amaleque não estava sendo ameaçado, Amaleque não tinha por que lutar contra o povo judeu, não tem nenhum histórico, mas esse povo de Amaleque, que durante a história eles viraram os arqui-inimigos do povo judeu, representam todo o mal do mundo. Então, Amaleque atacou o povo judeu, e toda vez que Moshe levantava as mãos, o povo judeu vencia. Quando Moshe baixava as mãos, Amaleque vencia. Por quê? Quando Moshe levantava as mãos, o povo olhava para Deus e conseguiam vencer. Quando eles baixavam, quando Moshe baixava a mão, eles paravam de olhar para Deus e eles perdiam. Essa é a luta espiritual do bem e do mal. Se a gente está sempre olhando para Deus, se a gente confia nele, sabendo que ele vai fazer tudo o que a gente precisa e ele vai ajudar em todas as guerras, em todas as dificuldades, assim a gente vai conseguir finalmente exterminar o mal do mundo, acabar com Amaleque. Shabbat Shalom.